Nosso último encontro. Então, boa noite, gente. Obrigado pela presença novamente. Vamos concluir o nosso estudo desse ano, o estudo da roda da vida como caminho para a lucidez. Como a gente geralmente faz as preces iniciais, depois a gente faz um pouco de silêncio e a gente lê, então, que vai ser o último trecho do livro, que é o apêndice 2, lá na página 151, que vai versar sobre cultura de paz. Todos nós precisamos e aspiramos nos tornar, né? Muito bem, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a tela das orações. Uma das orações ficou até bonita. Ai, ai, deixa eu achar essa dama aqui. No final, todo mundo vai ter que cantar uma música de Natal. Natal budista, né? Como é que seria, né? Ai, ai. É mais ou menos, quando a gente comemora, tem um momento, né, que tem os 4 dias sagrados do budismo no ano. Um deles é o nascimento, né, do Siddhartha. Depois a iluminação, depois quando ele gira a volta do Dharma e depois quando ele faz a passagem, o Parinirvana. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Isto. Prece de 7 linhas. Na fronteira noroeste do país de Ordem, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso Siddhi. Renomado como aquele que nasceu do Lótus, você está cercado por um vasto séquito de Dakinis. Enquanto pratica o seguindo seus passos, rogo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pemal, conceda-me os Siddhis. O Urgenyu Jenu Jansan, Pemai Gesardon Pola, Yatsen Choki no Drumni, Pema June Jesudrak, Ordu Kandro Manpe Kur, Chechi Jesudadruki, Jinji Lok Chishek Susol, Guru Pema Siddhi, Om Arjen Yuji Nujan San, Pema Sardom Pula, Yatsen Choki no Drumni, Pema June Jesudra, Ordu Kandro Mante Kur, Chechi Jesudadruki, Jinji Lok Chishek Susol, Guru Pema Siddhi Om. Refúgio Bodhicitta, no Buda, no Dharma, e na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodam Sochi Chonam Janchu Bardu Dani Japsu Chi Dagi So Jinpe Sonanchi Rolan Penchir Sanje Rupam Sanje Chodan Sochi Chonan Janju Bardu Dani Chasu Chi Dangi Iru So Jinpe Sonanchi Rola Penchir Sanje Drupal
Show. Vamos fazer um pouco de silêncio. Hoje mais curtinho. Mantenha a coluna ereta, os ombros relaxados. Solte o olhar. Relaxe bem seu corpo. Analise o semblante. Quaisquer músculos que não estejam sendo necessários para sustentar a posição, solte e relaxe. Deixe que a sua consciência permeie todo o espaço do corpo, trazendo clareza, relaxamento, estabilidade na energia. Considerar uma mente aberta, receptiva, não lute contra quer que seja, livre de apego, a fixação a algo como deve ser, e livre de aversão a algo como as coisas não deveriam ser. Nenhum tipo de julgamento, solte quaisquer críticas. Apenas permaneça presente, testemunhando, momento a momento, o que quer que se configure a sua tela mental. Corpo relaxado, energia estável e a mente clara, límpida, com vivacidade. Vamos manter alguns silêncios em alguns instantes, fala silenciada, da mente presente. Lembre-se que não é necessário responder a um fluxo de pensamentos, ideias. Nós vamos exercer esse ato de liberdade. Não é preciso responder. Apenas mantenha-se presente, lúcido, observando a gênese do pensamento, a sua sustentação e então a sua dissolução natural. Então vamos retornando, trazendo a mente de volta. Se tudo deu certo, já estava presente.
Ou não, né? O que que acontece com a gente, com a nossa mente na hora da prática? Ela mostra o modus operandi habitual dela. É isso que é o ponto. Mas aí a gente está agora nos tornando cônscios, né? Consciente daquilo que é que está acontecendo. Então, qual que é o modo de operar da imensa maioria das pessoas? Ela surge uma ideia, surge um pensamento, ela já entra naquilo. Daquilo já vai surgir uma outra ideia, vai dar uma outra sequência. E é infindável, isso é originação dependente. Então a gente sempre, de uma base, surge uma outra história. Depois de uma outra base, surge uma outra história. Não é assim que acontece? Então, qual que é o nosso treino? A gente precisa recuar, gerar esse espaço de liberdade, lembra? Entre o estímulo e o impulso, porque parece que é como se fosse fundido. Dá para entender isso, gente? Então, e surge a ideia, surge o pensamento, surge a imagem, como uma bolha convidando para a gente mergulhar naquilo, uma tela de cinema, né? Entrar naquela história. Aí o que eu tenho que fazer? Tentar descolar, não estar tão fundido com o pensamento. Aí eu gero o observador interno. Quando eu faço esse, eu descolo, aí o que que acontece? Eu começo a observar aquilo que está acontecendo de uma certa distância. Aí eu consigo ver que surge, dura um tempo e cessa. Eu não estou vinculado emocionalmente, energeticamente, ao ponto de ser cooptado e ser dragado para aquela história, né? Impulsionado, catapultado, esse é o termo, para aquele referente do pensamento. Tipo, eu vou naquela história, entendeu, gente? Daí eu entro naquilo, aí depois eu vou para uma outra história, daí aquela história eu começo, eu entro como um personagem. Eu surjo aí, são os 12 elos. Isso é a nossa história, né? Que daí o personagem ele quer de um jeito e não quer do outro. Ele tem apegos e tem aversões. Então ele se fixa a uma forma como é que deve ser e tem rejeição àquilo que não deve acontecer. Entendeu? Isso é o esperança e medo, né? Que a gente fica indo atrás daquilo que a gente quer, fugindo daquilo que a gente não quer. É como se fosse um sonho, né? Daí a gente tenta despertar disso, gerar esse espaço do observador. Quando surgir o objeto, não entra na história. Respira, volta, fala: eu sou livre desse pensamento. Não é possível o pensamento querer me pensar. Vocês entendem isso? Não parece não a sensação que o pensamento engole a gente? E não precisa. O pensamento ele é mais etéreo do que a chuva quando cai no asfalto quente. Não é verdade? Alguém consegue pegar o pensamento? A gente consegue segurar ele? O pensamento não tem, vamos dizer assim, uma solidez. Então ele é vazio e luminoso. Ele não existe em si por si. É só uma imagem, é um holograma que surge na nossa mente e que aquilo vai se dissolver. Então, gerar esse espaço de liberdade, vocês vão ver, vai cada vez mais dando um conforto da mente estar, vamos dizer assim, livre do qualquer tipo de pensar que seja produzido. Então, vocês vão olhar no treino de vocês, no dia a dia e também na hora da meditação. Lembra que o horário da meditação, 5 minutos que seja, 2 minutos, 1 minuto por dia, é a hora que a gente se abre para as bênçãos e a gente irradia as bênçãos. Então, a gente precisa, é importante ter um horário formal de prática, porque as bênçãos elas já estão disponíveis para nós, mas eu só consigo me abrir quando eu me sintonizo com aquilo, eu me abro, eu me sinto receptivo, né? E aí vocês vão olhar, então, eu vou treinar a minha mente e eu não vou precisar mergulhar naquela história. Eu vou gerar esse grau de liberdade da minha consciência estar presente sem ser dragada mesmo pela história que está se propondo. Porque é aquilo que a gente falou, o pensamento, a maior parte das vezes, é involuntário, ele surge sem a gente querer, é inconsciente quase. De repente, a gente parece que está dentro daquela história. Então agora eu preciso reaver a minha mente, que é um espaço de liberdade e pode produzir certos pensamentos,
pode ser livre daqueles pensamentos e criar outras. Lembra? Criar outras histórias. Lembra daquela frase do ou não? Eu tenho que ver, eu posso seguir por aqui ou não. Eu tenho que guardar essa liberdade, né? Faz sentido isso que nós estamos falando, gente? Alguém tem alguma dúvida, uma pergunta, ou discorda, ou concorda, ou sem corda? Então vamos ler o último capítulo, Pense 2, Cultura de Paz, página 151. Dentro do budismo, responsabilidade universal e a cultura de paz, só fazendo um adendo, esse é o tema principal, né, do livro Ética para o Novo Milênio, que depois foi feita a releitura no Além de Religião. Cultura de paz e responsabilidade universal. Daí que o Lama tirou, né? O Dalai Lama fez isso como a bandeira dele nos últimos 50 anos, né? Dentro do budismo, a responsabilidade universal e a cultura de paz surgem como meios hábeis, extraordinários para o benefício de todos os seres, a começar por nós mesmos. Para nós, budistas, a melhor forma de relacionamento com todos os seres é a prática da bondade, amor e compaixão. Cuidar dos outros é a única forma de garantir o nosso próprio bem-estar, pois todos estamos interligados, dependemos uns dos outros. Lembra? Como se nós fôssemos uma grande teia da vida, um tecido, né? A gente está em é um entretecer, vamos dizer assim. Esse tecido da vida é o que nós somos. Se a gente rasgar, estragar, maltratar, isso vai diretamente influenciar na nossa existência. Não tem como. Então, eu preciso cuidar do tecido. É isso que ele está dizendo. Todos os seres buscam a felicidade e tentam evitar o sofrimento. Não se trata de uma característica exclusiva dos humanos. Ela é identificada também nos animais e nas plantas. Todos os seres buscam sempre que possa garantir sua sobrevivência da melhor maneira possível e tentam evitar ameaças. Na existência condicionada, tudo tem início, meio e fim. Tudo é impermanente. Como tudo está sempre mudando, surge o conceito de positivo e negativo. Vemos certas coisas como benéficas para a nossa busca pela felicidade e outras como prejudiciais, capazes de gerar sofrimento. E muitas vezes o que era positivo torna-se negativo depois de um tempo e vice-versa. Então aqui a gente pode lembrar, né? Exemplos da nossa vida. Que aquilo era visto como positivo e depois se torna negativo. Um relacionamento, um trabalho, um estudo, qualquer coisa, um projeto. Era muito bom, era perfeito, e de repente aquilo se torna aquilo que é o meu enrosco, aquilo que é o meu peso. Vocês entendem isso? Então é para mostrar que aquilo não é fixo, né? Não está inerentemente existente, né? Então depende muito das causas e condições e dos nossos referenciais, né? Do ponto de vista convencional, o budismo aceita a noção de positivo e negativo. Então, do ponto de vista convencional, não é absoluto, né? Mas, do ponto de vista absoluto, existe a compreensão de que nossa natureza não pode ser afetada pelas circunstâncias que afetam nossas identidades e o nosso corpo. Portanto, do ponto de vista da natureza última, a natureza búdica, a natureza crística, a natureza primordial, não há nada que nos derrube, nos afete ou nos destrua. É aquilo, o céu não se altera. Lembra? O Buda dava esse exemplo. Então, se uma pessoa gospe para cima, o céu não vai ficar sujo, não vai ser atingido. Aquilo volta para a pessoa. Isso é causas e condições em termos convencionais, mas a natureza primordial, que é o céu, segue intacta. O espaço, né? Também não consideramos que as pessoas possam ser divididas entre boas e más. Nem trabalhamos com o conceito de culpa, de que as pessoas devam ser responsabilizadas diretamente por suas ações negativas. Trabalhamos com o conceito de que, se andarmos de maneira apropriada, colheremos o que desejamos: felicidade e segurança.
nem que as pessoas devam ser responsabilizadas diretamente por suas ações negativas. O que acontece? O Lama está dizendo aqui para nós que é assim, ó, não adianta a gente ficar buscando culpados, demonizando seres, entendeu? Fazendo o diagnóstico de quem está errado, quem deve ser. Esse negócio de a gente fazer isso, a tendência é que a gente queira excluir, certo? A pessoa que está errada, eu quero que ela seja extinta. Não faz sentido isso, gente? Então, a pessoa que não está funcionando vai ser demitida. A pessoa que não serve mais, eu não quero mais ela. Então, tem essa tendência da gente buscar boas e más. Então, é sempre lembrar, todo mundo tem a natureza livre e todo mundo tem qualidades e tem dificuldades. Aí a gente está um pouquinho mais aberto, né? Mais ampla visão. Essa é a perspectiva geral dos ensinamentos. Vamos ter ensinamentos provisórios e outros definitivos. Os ensinamentos relativos e direcionados à cultura de paz serão, pelo menos no início, provisórios. Procure beneficiar os seres, evite ações negativas, né? Pelo menos não prejudique os outros. Coisa muito básica, né? Escove os dentes, olhe para os dois lados antes de atravessar a rua, tome banho todo dia, entendeu? É mais ou menos isso. O início, né? Como é que você cuida? Dizem respeito ao mundo condicionado, onde, esquecidos do que somos verdadeiramente, nos ligamos ao corpo e dizemos: eu sou este corpo. Ainda que este nosso corpo mude, continuamos a dizer: eu sou este corpo. Também dizemos: eu sou a minha identidade, né? Pai, médico, esposo, filho, amigo, o que for. A gente usa aquela identidade, parece que eu sou aquilo. Dá um sentido para a minha existência, né? Apresentamos-nos com o nosso cartão de visitas. Eu sou isso. Ainda que tenhamos muitos diferentes cartões e tenhamos nos apresentado de formas diferentes no passado, dizemos: agora eu sou isso. Talvez não tenhamos nenhuma desconfiança de que não somos realmente aquilo. Então, a gente é a liberdade de se manifestar de muitas maneiras. Então, há 10, 15, 20 anos atrás, a gente tinha uma maneira de se apresentar, que a gente sentia que éramos nós, certo? Aquilo mudou. Daqui 10, 15, 20 anos vai ser uma outra coisa. Então, por que que eu me apego? Fico tão aferroado, né? Assim, grasping, como é que eu fico tão preso ali, tão travado nisso, né? Apegado, né? Se eu sei que vai mudar. Desse modo, se nossa identidade vai mal, nos sentimos muito aflitos. E daí a gente leva para a questão pessoal, né? Parece que eu sou um loser. Se nosso corpo está mal, nos sentimos muito aflitos e nos guiamos por nossas aflições. Acreditamos que se seguirmos o que parece favorável e escaparmos do que parece desfavorável, atingiremos a felicidade. Vocês devem ter percebido que, dentro dessa perspectiva, ninguém obteve sucesso até hoje. Sucesso final, vamos dizer assim, né? O galho prometido, igual o Lama brinca. O passarinho ele vai mudando de galho em galho, daí ele parece que vai achar um galho prometido, dourado. Não tem isso. As pessoas podem ter obtido muitos resultados, mas nunca o pleno sucesso. Ela vai morrer, ela vai ter a decrepitude, a doença e a morte, né? Inevitável isso. O Elon Musk vai estar envelhecendo, ele vai ficar doente, ele vai passar por decrepitude e vai morrer. Inevitável isso. Então, por mais poder, por mais dinheiro, por mais, né, reconhecimento, é inevitável. Isso daí, vamos dizer assim, nivela todos os seres. É isso. Você está buscando alguma coisa que esteja além de nascimento e morte? Ou tudo que você faz é só dentro do escopo, dentro da esfera de nascimento e morte? Então é isso, a gente tem que achar um refúgio que esteja além, porque esse corpo vai cessar. Então, se a gente está super identificado com o corpo, eu me sinto esse corpo, eu vou sofrer.
É a mesma coisa quando eu me sinto uma identidade, e a identidade não está dando tão certo, não tem tantos milhões de seguidores na rede social, não tem tantos positivos, curtidas, vocês entendem? Ela não está bombando. Então, é uma identidade que eu vou sentir que ela é falha. Ela não tem a mesma performance, sociedade performática, não é? Não tenho isso. Aí vem o sofrimento. Então, é o nosso apego, a nossa fixação à identidade, ao corpo, que faz a gente sofrer. Então, sim, as pessoas podem ter obtido muitos resultados, mas nunca o pleno sucesso. Isso porque giramos dentro do que chamamos de experiência cíclica, né? O samsara, sem solução. Buscamos a felicidade em coisas impermanentes que inevitavelmente chegam ao fim. E quando isso acontece, vem o sofrimento. O budismo ensina que não adianta procurar a felicidade permanente no samsara. Então não vai tirar leite de pedra na existência condicionada, não adianta. Precisamos ir além, procurar em outro lugar. Se você quer extrair a sua felicidade, a sua energia do seu ambiente de trabalho, não vai dar certo. Ah, você quer tirar a sua felicidade, sua energia do seu relacionamento, também não vai dar, porque a pessoa oscila, não é assim? A pessoa não tem humor bom, humor ruim, e aí vai variando. E se você ficar dependente do amor alheio, ó como a gente fica frágil. Aí quando a pessoa está bem, nos trata bem, aí pronto, eu fico bem, feliz. Quando a pessoa está mal, eu afundo junto. E aí quando o ambiente do trabalho dá tudo certo do jeito que eu queria, aí eu fico feliz. Aí quando nada dá certo e fica tudo ruim, aí eu fico mal. É isso, é sempre essa oscilação. Quantos anos já faz isso, né? Então, dependendo de quando a gente está nessa existência, 10, 20, 30, 40 anos, você se lembra dessa ondulação? Então, vamos achar alguma coisa que tenha uma estabilidade, né? Que não fique à mercê das flutuações de fatores que oscilam, né? E aí, as dificuldades. Nesse momento, estamos imersos em uma versão de cultura de paz que apresenta problemas. Então, vamos lá. Qual que é a nossa ideia, né? O nosso preconceito, né? O que está preconcebido na nossa mente que apresenta problemas, uma cultura de paz. Temos graves dificuldades na questão ambiental, tanto na exploração de recursos naturais como na poluição. Temos também graves falhas em termos de indivíduos e sociedade. Estamos em uma cultura que permite e eventualmente estimula várias coisas negativas. Por exemplo, pisar na cabeça do seu competidor. Entendeu? Você tem que vencer, você tem que ter um resultado de excelência, não é isso? Desde hábitos alimentares nocivos, então a pessoa não para cozinhar a própria comida, ter uma comida de verdade, de vó, arroz, feijão, verdura, legume, fruta. Ela pega aquilo que é mais prático, rápido, não é isso? Porque ela tem que ser eficiente, ela tem que produzir. E aí, além desses hábitos alimentares nocivos, então tudo aquilo que nutre a nossa mente, o que que você lê? Isso daí é como se fosse um alimento, vai intoxicar sua mente. Isso antes era o que a gente lia no jornal, agora o que que a gente vê nas redes? Quais sites você frequenta? E como é que fica a tua mente depois? Ela fica mais calma, límpida, mais clara, centrada? Ou ela fica mais perturbada, raivosa, ansiosa? O mundo já não tem mais saída, entende? Então, observe aquilo que você está se nutrindo, não só da comida, mas dos relacionamentos, daquilo que você lê, daquilo que você assiste, né? Sim, então ele vai falar lá. Desde hábitos. Estamos em uma cultura que permite e eventualmente estimula várias coisas negativas, desde hábitos alimentares nocivos e consumo de substâncias tóxicas até questões como corrupção e violência. Então, parece que isso é natural, meio que banalizou, né? Uma coisa assim, é normal, né? Consumir substância tóxica, né? Hábitos nocivos, corrupção, violência, a gente fica uma coisa meio assim, naturaliza, né? Esse tipo de atitude. Assim, o nosso grande barco da cultura de paz tem furos no casco e está fazendo água, né? Está afundando.
Algumas pessoas acreditam que os furos estão permitindo a entrada de um tal volume de água que as bombas não estão dando conta e o barco está afundando. Para elas, esse processo não tem como ser contido, ou seja, a sustentabilidade da vida no planeta não tem solução. O que a gente fala modernamente, né, atualmente, é o ponto de não retorno. Outras pessoas vão dizer há soluções. Então, também tem um ponto que se a gente simplesmente desistir, aí realmente não tem mais nada para ser feito, né? Outras ainda dizem, havendo ou não solução, eu farei a minha parte. E eu me incluo entre essas. Se houver solução, espero contribuir de alguma forma. Se não, já estamos salvos, é apenas um barco ao grande oceano. Nossa natureza não será efetivamente afetada, seja pelo que for. Bem profundo, né? Nossa cultura de paz precisa de alguns ajustes. Precisamos fechar os furos do casco do barco. Para fazer isso, já temos tudo de que precisamos: uma natureza ilimitada e luminosa, capaz de construir e mudar as coisas, e a motivação de alcançar a felicidade e nos livrarmos do sofrimento. Precisamos entender que o barco é um só e que vamos flutuar ou afundar com ele, todos juntos. Como se o planeta, né, nosso planeta é o nosso barco, né? Quando percebemos que as coisas que estamos fazendo para ter felicidade e evitar o sofrimento não funcionam, ficamos dispostos a mudar. Mas mudar como? A gente fala, né, que as pessoas às vezes buscam métodos esdrúxulos para trazer felicidade para evitar o sofrimento. Como uma pessoa que quer relaxar e vai beber, por exemplo. É um método que não necessariamente vai trazer, né? Então a gente vai achando muitas maneiras assim. A gente parece que, né, aquilo vai resolver, mas aí a gente percebe que não chegou no cerne, né, da questão, né? Precisamos entender que o barco é um só e que vamos flutuar ou afundar com ele, todos juntos. Quando percebemos que as coisas que estamos fazendo para ter felicidade e evitar o sofrimento não funcionam, ficamos dispostos a mudar. Mas mudar como? Dentro da visão limitada de certo e errado, temos o hábito de julgar e culpar. Aí brigamos com uns com os outros. Quem está errado, eu tenho que. O meu jeito é o certo. Basicamente é isso. Somos 8 bilhões de pessoas. Não entendi por que que os outros não entenderam que a melhor maneira é a minha maneira de pensar. Essa é a melhor, né? A mais superior, final. Então todo mundo tem essa visão. E aí a gente tem que ver como é que a gente faz, cara. Não é possível que eu ache que só eu tenho a saída e os 8 bilhões dos outros estão errados. Eles que têm que entender a minha visão de mundo, né? Muito bem. Daí brigamos uns com os outros. No caso de estrutura do casco do nosso navio, as pessoas podem se dividir em grupos e trocar acusações mútuas, tipo direita e esquerda, né? Certo e errado, religioso, não religioso, qualquer coisa que você queira colocar. Foram vocês que fizeram o furo. Aquele grupo deveria ser jogado da murada. A noção de exclusão está muito arraigada em nós, tá vendo? Essa coisa de culpabilizar, né? Demonizar o outro. Então, a noção de exclusão está muito arraigada dentro de nós. Temos a tendência de ver todos que não são iguais a nós como inimigos. Então, a pessoa não pensa como você, ela não se veste como você, ela não come a sua comida, ela não lê os seus livros, ela não serve, ela está errada, né? Então, a história das civilizações está repleta de exemplos de nações que consideravam os outros povos bárbaros. E até hoje é assim. É isso. É como catequizar os índios, né? Aquela ideia. Eu vou impor a minha expertise. O outro está errado. Pobrezinho, né? Então, no budismo, não trabalhamos com a noção de que exista um centro do mal. Isso é uma bênção, gente. Não existe no budismo um centro do mal. Não tem um demônio, não tem nada disso. Ou um complô para afundar o navio.
ou seres que desejem infelicidade e sofrimento. Por isso, não vamos querer excluir ninguém. É totalmente inclusivo. Os comportamentos não são perfeitos, mas podem mudar. Então, a gente vai perceber que a pessoa ela é livre, ela se manifestou daquela forma, mas pode mudar a maneira. Isso é uma bênção do nosso olhar. Então, todos temos a natureza ilimitada. Na verdade, é o que nós somos. Nós não temos isso, nós somos a natureza ilimitada. Temos receitas que funcionam e outras que não funcionam. Então, temos que aprimorar os nossos processos. Então, aqui o Lama ressalta aqui do lado, né? No budismo, não trabalhamos com a noção de que exista um centro do mal ou um complô para afundar o navio. Ou seres que desejem infelicidade e sofrimento. Por isso, não vamos querer excluir ninguém. Já pensou quando isso for verdadeiro, de coração? A gente não quer excluir ninguém, a gente sempre quer excluir alguém. Ou você mora num prédio e aí tem um síndico, ou tem um vizinho que não serve, né? Ou tem alguém no trabalho. Seria muito bom se a pessoa fosse fazer uma viagem para a Austrália e não voltasse. Você não tem uns pensamentos assim? Então, essa é a ideia. Como que a gente vai ter esse totalmente inclusivo, né? Coração muito aberto. Aí vem as soluções para concluir aqui, na última página, né? Ainda estamos na 153. Dentro da noção de responsabilidade universal, o que vamos fazer? Vamos cuidar para que as nossas ações sejam menos agressivas e mais positivas. Lembra, né? Como é que o Dalai Lama ele resume o budismo? Evite fazer o mal, procure fazer o bem, dirija a sua própria mente. Três frases muito simples. A gente se lembrar disso pode ser útil, né? Temos cuidar para que as nossas ações sejam menos agressivas e mais positivas. Quando agimos assim, ficamos mais felizes. Se pensamos que trazer benefício aos outros é um problema, isso vai me cansar, vai me desgastar, sabe? E que arrancar as coisas dos outros ou jogá-los pela amurada é melhor, o casco do barco começa a se romper. A sustentabilidade fica afetada. Então, sempre que a gente achar que a solução é excluir alguém, isso a gente está pondo em risco a teia da vida que nos sustenta. Pessoas autocentradas e que tentam arrancar coisas dos outros ficam aflitas, pois sentem-se cercadas de inimigos. É assim que elas se sentem. Elas de fato cultivam inimizades e negatividade, e isso vai gerando isolamento, dificuldade para conviver com os outros e consigo mesmo. A agressividade torna-se um hábito. Os amigos e parentes tentam ajudar, mas é muito difícil. Você provavelmente, vocês provavelmente já devem ter procurado ajudar pessoas que estão afundando no meio das aflições. É complicado porque para nós não há razão nenhuma para aquela aflição, mas o ser aflito está povoado de condições negativas e não vê a solução. Por outro lado, se desenvolvermos relações positivas com os outros, nos sentiremos mais felizes, teremos identidades melhores, desenvolveremos pensamentos e atitudes positivas, vamos nos alimentar melhor, ter melhor saúde, tudo melhora. Desenvolver relações positivas não significa que vamos concordar com tudo. Não é questão de ser conivente, né? Em certos casos, precisamos desenvolver uma posição firme contra a negatividade. Um bom exemplo é a educação dos nossos filhos. Deixar que façam tudo o que quiserem jamais seria uma relação positiva. Então, limites, disciplina, isso tudo é muito útil. A gente preserva, cuida da pessoa. Essa compreensão é a compreensão da cultura de paz. E ela tem uma recomendação específica e prática. Devemos estabelecer relações positivas conosco, com os outros seres, com o ambiente social e com o ambiente natural, a sociedade com a biosfera, né? A qualidade básica por trás dessa recomendação é a estabilidade inseparável do conceito de liberdade. Nesse caso, liberdade significa não ser arrastado pelas situações, mas poder dirigir a própria ação com lucidez.
estar consciente, né? Direcionar aquilo que você acredita. Se uma situação negativa nos aflige e perturba, perdemos a lucidez e não conseguimos dirigir nossa ação. Somos levados pela responsividade. Quando mantemos a estabilidade, não somos afetados, mantemos nossa liberdade e lucidez. Não adotamos atitudes de exclusão e revide. Algumas pessoas conseguem mover-se em meio à negatividade sem atitudes de exclusão e de revide, por terem uma fé profunda, e outras por terem uma lucidez muito grande. O melhor é juntar fé e lucidez. Nesse caso, temos a certeza intuitiva da fé associada a um raciocínio lúcido. Esse é o conceito da cultura de paz. Poderíamos ensiná-los aos nossos filhos nas escolas, mas a melhor forma de fazê-lo é viver esse princípio, ser a própria, né, manifestação daquele ensinamento. Nosso objetivo é que as pessoas possam refletir sobre isso e que elas percebam que podem se recriar como pessoas melhores, adotando outra maneira de se relacionar consigo mesmas, com os demais seres, com a sociedade, com o ambiente. Vivendo na cultura de paz, vemos todos os seres como aliados, como nós. Eles querem felicidade e não querem sofrimento. Não excluímos os seres imersos em negatividade, nem sentimos aversão por eles. Aqui concluímos, né, o texto. Então, ele dá um destaque aqui para esse trecho, na 154. Devemos estabelecer relações positivas conosco, com os outros seres, com o ambiente social, com o ambiente natural. A qualidade básica por trás dessa recomendação é a estabilidade inseparável do conceito de liberdade. Nesse caso, liberdade significa não ser arrastado pelas situações, mas poder dirigir a própria ação com lucidez. Muito bem. E assim a gente conclui o texto. Quando a gente tenta, às vezes, colocar a cultura de paz, a gente parece que se torna agressivo. A gente tenta ser impositivo. Vocês já perceberam isso? Quando o vegetariano quer matar o carnívoro porque o outro mata e come a carne. Vocês entendem isso? Existe isso, né? Assim, quando o religioso tem que matar o ateu porque o ateu não pratica a caridade. Então, é esse que é o ponto. A gente precisa surgir na cultura de paz como uma mandala dentro do nosso coração. Então, a gente começa conosco mesmo no ponto que a gente está, não é em outro lugar. Como eu consigo ser não violento comigo mesmo? Ahimsa, não me culpar, não me julgar. Eu consigo começar a cultivar, olhar por exemplo, um jardim. Essa analogia, gente, é muito útil, porque a gente não julga, não critica um terreno baldio. Vocês entendem? Então eu pego e começo a cultivar aquilo. Eu quero tornar aquilo um jardim bonito, agradável, um lugar que venham, começa a ter flores, frutos, que venham abelhas polinizar, que as pessoas possam sentar, tenha sombra, tenha alimento. Então é isso que nós vamos fazer com a nossa mente. É a mesma coisa. A gente pega a nossa mente, o matagal, né, cheio de erva daninha, um lugar assim, às vezes inóspito, ou um terreno baldio, e aí você vai começar a fazer um dia após o outro, né? É um cultivo. E aí sendo amoroso consigo mesmo, e não se cobrando para ser perfeito, né? É da onde nós estamos, é dali que nós vamos começar. A gente vai dia após dia procurando evitar ações negativas, procurando praticar ações positivas, ter relacionamentos positivos com os outros e conosco também, né? E aí começa a incluir tudo, até que a gente vê que todos os seres querem ser felizes e não querem sofrer. Até aqueles que a gente acha crápulas, não é isso? Na mente dele, ele acredita que ele está tentando fazer o melhor ali. Ele acha que o que ele está fazendo vai gerar felicidade e vai se afastar ele de sofrimento.
mas quanto maior estreita, né? Quanto mais estreitamente, mais autocentrada, mais fechada no tempo e no espaço, ou seja, uma pessoa imediatista, consumista, materialista, que quer, né? Ela tem uma crença na felicidade hedônica, então aquilo é insatisfatório, porque é como se eu fosse tomar água salgada para matar minha sede. Vai piorar minha sede. Ah, mas é água, não, não é o caso. Então é isso. Eu preciso incluir os outros seres. E a gente começa sendo amoroso com a gente mesmo, né? Todo mundo já viu o Papai Noel e aí viu algum Papai Noel simpático. Então é isso, é o espírito natalino, o espírito natal que já tem em nós já. Senão a gente não via, entende? É mais ou menos isso. Assistir lá o Scrooge, lembra? Os fantasmas lá do Christmas Carol lá, né? O conto. Vem o fantasma do passado, o fantasma do presente, o fantasma do futuro. É isso, o fantasma é a nossa própria mente, né? As identidades que a gente fica, como é que, povoando, né? A nossa mente. Então, que a gente possa fazer um bom uso da nossa vida humana preciosa. Lembre, né? Aproveita o Natal, né? Faz isso de coração. É isso mesmo, eu acho ótimo. Eu acho muito bom a mensagem, né? De um outro ser iluminado, uma outra tradição. E aquilo pode ajudar a gente se aproximar dos seres, olhar com mais bondade, mais amor. Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta, uma colocação? Aproveitem que agora é o momento. É agora ou nunca, né? Eu nunca, Agora né, ou Pedro? nunca. Conta pra nós aí, diretamente de Manaus. Então, acho que para mim foi reconfortante ler essa parte do livro, porque é uma coisa que eu sempre me pego pensando, né? Essa coisa do de ter solução ou não ter solução. Porque o Sansara não tem solução. Mas se não tivesse solução, o que que a gente podia estar fazendo, né? Em termos de cultivar uma cultura de paz. Mas eu acho que eu entendi o que ele quis dizer. E a questão não é se tem solução ou se não tem solução. A questão é a minha mente refletindo o mundo que eu vejo, né? Por isso que a resposta está na ação, não está na ação e tá a olhar a minha própria mente, né? E aí um dia desses eu fiquei assim, eu e minha esposa, a gente pegou, olha, a gente pegou mais um gato. E aí, assim, né? Isso já gerou muito estresse, que é o terceiro gato. E só que ele ia morrer, ele estava na rua, né? E ele estava assim, num estado muito crítico, a gente conseguiu salvar ele, mas ao mesmo tempo isso não resolve o problema dos animais abandonados, porque tem muitos, né? E aí entra nessa coisa do Sansara, assim, de ter solução ou não ter solução, né? Tipo, tirar um gato na rua vai resolver? Não, mas aí tem que castrar os outros, né? Enfim, a questão é que a gente tirou o gato da rua e a gente já passou muito estresse por isso. Mas aí lendo, né, o texto, eu percebo isso, assim, que, não, não importa se tem solução ou se não tem solução. Aquilo ali foi uma vida que a gente salvou. Mas para além disso também, existe a ideia de que como que isso está se refletindo na nossa vida também, né? Porque bagunçou completamente, bagunçou a rotina, bagunçou um pouco do conforto financeiro que a gente estava, a gente já gastou com o veterinário, né? E a gente se apega às coisas que estão boas, né? E de repente acaba vendo, por exemplo, salvar o gato como uma coisa ruim, sabe?
Sendo que não é bom nem ruim, é só a vida Então, acontecendo, esse entendeu? ponto que o Lama fala para nós ali, né, Pedro? Que é isso aí, cara. Não, não é se aquilo vai dar certo ou não vai dar certo, não é a questão, né? O maior ponto é que ele fala isso. Então, eu vou fazer o meu melhor. É isso, né? Daí ele fala aqui. Umas pessoas acham que tem solução, tem. Umas pessoas acham que não tem solução. E daí ele fala assim, outras ainda dizem, havendo ou não solução, eu farei a minha parte, e eu me incluo entre esses. Então a gente não sabe, né? Eu não tenho onisciência para saber se isso daí vai ter solução ou não. Mas a gente vai seguir fazendo aquilo que a gente acredita, né? Viver um bom coração, né, Pedro? É isso, cara. Também tem uma coisa que tem um limite, a gente vai até um ponto, né? Não tem como a gente querer resolver o samsara. Você sabe aquela coisa, é a história do próprio Buda. Ele fala nas últimas 500 vidas, antes dele se iluminar, então ele se lembrou dessas 500 vidas, que ele fez de tudo para tentar consertar o samsara. Então ele fazia de tudo, ele dava um pedaço do corpo dele, ele doou o corpo dele, ele, sabe? Então era isso. E daí 500 vidas tentando ajeitar o mundo condicionado, que é relativo, que é impermanente e que vai cessar. Então, vamos ter que achar um ponto que esteja além do convencional. É esse que é o ponto, sabe? Então, só consertar o samsara não adianta. A gente pegar só a pessoa, tirar da camada C, passar para a camada B, ou da B passar para A, isso não vai resolver a angústia, a aflição, o sofrimento, né? Porque senão não teria pessoas suicidando na Suécia, no Japão, na Suíça, entende? Não é o caso. Então a gente precisa ver, vai ter que olhar além da questão convencional, né? Estudo também, Pedro, é o que eu sinto, né? Não sei o que que vocês acham também, o pessoal também pode falar, compartilhar, mas assim, a gente tem um limite e ser amoroso e compassivo conosco mesmo é importante. A gente ir além, a gente vai meio que se desfacelando, entende? A gente não pode pensar, eu sou um grande bodhisattva, de agora em diante eu ajo como São Francisco, sou a Madre Teresa, porque a gente não sente aquilo. Não adianta eu interpretar aquilo, vai ser fake, entende? Tem que vir de dentro. Se aquilo vem do coração, daí é natural. Não adianta a gente querer só aparentar aquilo, né? Tem que ser uma transformação. Então, por isso, seja você mesmo. Parta da onde você partiu. No caminho espiritual do budismo, como é que ele ensina? Existem todos uma variedade, uma gama imensa de estilos de praticante. Não é todo mundo que precisa ser igual, idêntico, daquele jeito. Um ideal de perfeição, um monge com a cabeça raspada, e vive de uma maneira simples, come uma vez por dia, e aceita aquilo que os outros oferecem, e assim é. Isso foi uma estética que o Buda Shakyamuni adotou e foi útil para ele. Mas ele não nega também de outros, como a gente já falou. Na própria época dele tinha o Vimalakirti, que o Buda considerava que era um Buda como ele, totalmente iluminado, e era um ser que era rico, que frequentava lugares de prazer, que tinha família, um mercador. Então é isso. E ele tinha lucidez completa. Tem o Sutra do Vimalakirti, a gente pode olhar no Buda Dharma, tem lá. Tem outros estilos, aí tem o Milarepa, que era um yogi das cavernas, que matou 35 pessoas e depois, naquela própria vida, ele se arrependeu e mudou. E alcançou a iluminação naquela mesma vida. Ele era tipo um serial killer, né? Se a gente for pensar, né? Um psicopata, né? E e ele depois transformou a mente dele. Aí tem o Marpa. O Marpa era tipo um fazendeiro,
que cuidava da vila, cuidava das pessoas, e ele era um ser realizado. Aí tinha o Naropa. Naropa era um abade lá da Universidade de Nalanda. 10.000 monges, ele escolheu quatro, ele era um desses quatro, já era um catedrático, e ainda assim ele foi procurar o caminho mais genuíno. Então são estilos. Aí o mestre do Naropa, que era o Tilopa, isso tudo na Índia, né? Talvez século oitavo, por aí. Aí o Tilopa, ele também era um ser realizado, mas só que ele era como se fosse um mendigo, um andarilho, um maltrapilho, que a gente atravessa a rua quando vem uma pessoa, se fosse ver ele hoje. Ele era um cara assim bruto, rústico. Quando o Naropa quis se aproximar para pedir os ensinamentos, ele jogava pedra, ele comia peixe assim cru. Era um ser rústico, mas era um ser iluminado. Então daí quebra na nossa mente o que é ser iluminado. Então por isso, eu só estou falando isso, gente, só para a gente concluir, né? Que é bom que a gente saia da visão limitada de certo e errado e de como as coisas devem ser dentro da caixinha, encaixotado ali, né? Ajustado. Então, parta da onde você está. Você tem a natureza búdica e aí você vai usar as qualidades que você já dispõe e procura evitar não ficar preso, remoendo em coisas negativas que você sinta que tem, né? Bom, gente, alguma fala? Alguém quer conversar, compartilhar alguma coisa? Tudo bem? Bem, não precisa falar, né? Não sintam-se coagidos. Muito bem, então isso a gente pode cultivar essa semana, né? Agora aproveitar até o Natal, para a gente poder contemplar o que é cultura de paz. E se eu posso me tornar essa própria cultura de paz, um agente dessa cultura de paz, que não quer mudar o outro. A gente pode inspirar, a gente não vai, né, forçar o outro a se converter a alguma coisa, nada disso. Nada de proselitismo. Então, que a gente seja a expressão, né, dessa cultura de paz. A meu ver, a primeira coisa é ser receptivo. Ser bondoso é ser atencioso, sabe? Dar espaço para o outro, ouvir o outro, ser continente. No geral, a gente está tão cheio de si, com tantas ideias, que a gente chega nos lugares, a gente quer falar de nós, não é verdade? Dos meus projetos, das minhas ideias. Então, seja esse espaço que acolhe, né? E ouve. E tá tudo bem, como se fosse o céu e deixa as nuvens chegarem e passarem, e tá tudo bem. Ou como o oceano que vê as ondas e tá lá, imperturbável, né? Presente. Talvez seja bom a gente treinar isso agora contra a família, né? Turma toda. Natal é bom. É isso aí. Então vamos fazer um pouquinho de meditação e a gente faz a dedicação. Encontre uma posição confortável, vai ser só alguns minutinhos, vamos fazer meta bávara. Uma forma, né, de a gente dedicar quaisquer méritos que tenham sido gerados, e dizer no seu coração toda bondade, amorosidade, bons sentimentos. Lembre-se da compaixão, da alegria, da generosidade. Traga à sua mente seres que te inspiram, independentemente da tradição, seja espiritual, filosófica, da psicologia. Procure que esse ser seja feliz e que ele se libere do sofrimento, que ele encontre as causas verdadeiras da felicidade
e supere as causas verdadeiras do sofrimento. Uma pessoa muito querida, muito amada. Veja como é que você se sente. E agora sustente essa energia, essa bondade, essa amorosidade e procure irradiar para todos os seres, como um presente de Natal, um Bhavana, esse cultivo do amor universal, irradiando para toda a biosfera. Pessoas que a gente tem admiração, amor, carinho, pessoas que a gente tem uma neutralidade, pessoas que a gente sente uma aversão, uma hostilidade. Todos eles querem ser felizes, querem se liberar do sofrimento. Todos merecem que eles sejam felizes e que eles se liberem do sofrimento. Que eles encontrem as causas verdadeiras da felicidade e superem as causas verdadeiras do sofrimento. Eles se liberem totalmente de suas estruturas kármicas, toda negatividade, ignorância, e manifestem todos lucidez de modo natural e instantâneo. Sejam verdadeiramente capazes de ajudar aos outros e encontrem nisso sua fonte de alegria, de energia, sentido para a vida. Todos os seres sejam felizes e que todos os seres sejam livres. Vamos fazer a dedicação. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente. Que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que eu tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática, e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome, o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Posso eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Posso eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres, Budas e Bodhisattvas em conjunto. Seja qual for sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Pandan jummene jingpo tenpa yuri ne padan tenpa zingpe chebunan kusen jansen tenger chim dusum sanje kuru rinpoche no drukunda de wachen puja barje kinsa de drapo san solda de so jingji lam tu so chinan sangwe barje ji wodan sampadam ji drupar jingji lao Om Benza Guru Pema Siddhi Hum King Lok Chosum Ring Lui Che Zan Ling Sa Sun Cha Par Bel
Trojojoson Wadan Medraudosun Ele Show. Muito obrigado, pessoal, de coração. Foi uma alegria ter vocês aqui. Que a gente possa seguir estudando, praticando, se inspirando e tentando nos tornar, né, uma cultura de paz. A nossa presença seja isso, né? Bom Natal, Obrigada. feliz Ano Obrigado, Novo. Gabriel. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Obrigado, hein? Um abraço Tchau, bem gente. forte. Obrigado, Bom, Gabriel. Boas gente, festas. tudo de Tchau, bom, Obrigado. gente. tchau. Feliz Natal, feliz Ano Valeu. Novo. Até mais. Até Até. mais, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau, obrigada.